Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Quaest. A Quaest, que vocês sabem, é um dos institutos mais ligados ao Lula, está fazendo uma pesquisa neste momento para ver a popularidade do Lula. Essa pesquisa já estava prevista para ser feita agora, mas eles conseguiram incluir perguntas sobre a questão do tarifaço do Trump, né? E aí talvez a gente possa ter uma indicação um pouco maior do que para que lado que vai a população, porque como eu falei para vocês, o Lula está esperando o efeito Canadá. O Lula está animadíssimo, achando que agora o Brasil vai se unir em torno do Lula, como se uniram na esquerda canadense lá no Canadá, quando o Trump subiu as tarifas para o Canadá. Eu já expliquei para vocês que eu acho que essa lógica não vai se aplicar. Lá no Canadá, primeira coisa, teve a mudança na liderança da esquerda. Não era a mesma pessoa antes e depois, né? Saiu o Trudeau, entrou o Carney, né? Era um cara mais à direita, dentro da esquerda, mas um cara mais de centro-esquerda, não era tão esquerdista quanto o Trudeau. Então teve essa mudança também por lá. Então, assim, eu acho pouco provável que esse efeito venha aqui para o Brasil. Mas vamos ver. Algum efeito pode ter, alguma melhora do Lula pode ter, né? Mas, assim, eu leio nas entrelinhas dessa história aqui que o pessoal está começando a desanimar. Eles começaram muito animados. Eu falei no vídeo ontem que o pessoal animadíssimo. Não, porque teve não sei o que lá, que na internet os trending topics estão tudo da esquerda e não sei o que lá, e eu falo para vocês que de trending topics isso não quer dizer nada, mas vamos entender aqui o que se sabe, ainda não se sabe o resultado da pesquisa, mas o que a gente tem de informação sobre isso aqui. Essa notícia foi sugerida por Coffee, Passa Tosse, Judiciário Freestyle e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a pesquisa da Quaest sobre o impacto do tarifaço do Trump no eleitor brasileiro sai na quarta-feira, dia 16. Então aqui, ó, essa pesquisa já estava prevista, os entrevistadores da Quaest começaram a ir às ruas ontem, dia 11, hoje, dia 12, e vão até domingo, dia 13, amanhã. Vão ouvir 2.004 pessoas em todo o país para, sobretudo, medir a popularidade do Lula. Então, era mais uma pesquisa já estava programada para medir a popularidade do Lula, né? A disputa de narrativas entre o governo e a oposição no caso da tarifa é um dos tópicos que podem mexer com o humor do brasileiro e, portanto, mexer na aprovação do Lula, né? Eles conseguiram aqui, o Felipe Nunes da Quest conseguiu incluir na última hora perguntas sobre o assunto quente da semana, sobre a questão das tarifas do Trump, né? O resultado da pesquisa será divulgado dia 16 e será também a primeira depois da ofensiva do governo contra o Congresso. Então lembra que eles fizeram essa pesquisa? A ideia deles era avaliar o quanto que efetivamente aquele negócio do BBB, lembra aqueles protestos que o Lula fez? Não porque temos que fazer uma ofensiva e acionou o gabinete do ódio da esquerda lá para botar um monte de meme, não sei o que lá. Então a esquerda estava empolgada com aquilo, sabe? Não, que estamos ganhando a discussão nas redes. E eu, de novo, eu disputo isso. Tem trending topic, cara, trending topics é a coisa mais inútil do mundo em termos de realmente influenciar alguém. Mas a esquerda estava conseguindo, ou achava que estava conseguindo melhorar. O que aconteceu de fato, né, com esse negócio do ricos versus pobres, taxação do BBB, de bancos bilionários e bets, né? Ou seja, o que aconteceu? A esquerda, o Lula conseguiu de fato reunir a esquerda. A esquerda voltou a apoiar o governo Lula, porque nem ela estava apoiando mais, até ela estava meio sem jeito de apoiar o governo Lula. Ele conseguiu reunir a esquerda de fato, então isso eles veem como uma melhoria. Só que isso não quer dizer muita coisa em termos de aprovação geral, e pior, a forma como o PT fez isso, batendo no Congresso, garante que eles vão perder o apoio dos partidos do centro. Então, no final das contas, muito pior para o Lula. Mas aí, ou seja, o Lula queria saber, essa pesquisa estava programada para saber o quanto isso ajudou a popularidade do Lula, se é que ajudou alguma coisa, né? E agora vai entrar também a questão do tarifaço do Trump. Vai ser a primeira pesquisa que pode pegar essa primeira visão da questão do Lula. Eu espero, eu acho, que vai ter uma melhora da popularidade do Lula, tá? Porque o pessoal da isentosfera, lembra o pessoal da isentosfera que estava ali, que fez o L em 2022, porque Bolsonaro não podemos admitir e não sei o que lá. O Lula é um ladrão, mas Bolsonaro não podemos admitir. E esse pessoal estava se afastando do Lula. Por quê? Porque a isentosfera lá de São Paulo não é do Lula. Não é, você vê o pessoal do MBL. Eles estão totalmente contra Bolsonaro. Não que foi culpa do Bolsonaro, que o Bolsonaro que botou a tarifa. Por que esse pessoal está chateado com essa situação da tarifa do Trump? Porque, evidentemente, eles estavam se sentindo perfeito, estava tudo perfeito, tudo certo. Não ia ter nem Lula nem Bolsonaro no ano que vem. O Lula perdendo apoio, o Bolsonaro inelegível, e agora isso botou um grande ponto de interrogação sobre 2026. Ninguém sabe mais, né? E aí esse pessoal da isentosfera certamente voltou pro lado do Lula.
verdade, eles sempre foram do lado do Lula, nunca mudaram de lado, né? Mas enfim, eu espero que haja uma melhora na popularidade do Lula por conta disso daí. Agora, vai ser uma mudança grande? Eu acho pouco provável, né? Lembra? A pesquisa mais recente da Quaest, que foi divulgada em 4 de julho, apresentou uma espécie de consolidação de um desastre para Lula. O curioso, como é que eles dizem agora que a pesquisa passada foi um desastre? Porque vocês lembram que eles falaram? Não, porque o Lula reverteu, está começando a melhorar a popularidade dele. E eu falei no meu vídeo aqui, não, mudou na margem de erro, não mudou de forma acessível, ficou na margem de erro. Está consolidada a parada, né? Agora estão dizendo que consolidou realmente a popularidade baixa do Lula. O presidente basicamente repetiu o resultado obtido na Quaest anterior, exatamente, variou na margem de erro, que não quer dizer nada, né? Então, a sua reprovação foi de 57%, a aprovação de 40%. A expectativa agora é uma ligeira melhora. Ou seja, eles próprios já estão preocupados que não vai ser uma grande melhora do Lula, vai ser uma ligeira melhora do Lula. A campanha digital do PT e do governo na esteira da crise do IOF, com vários ataques aos super ricos, bets e bancos, fez barulho nas redes. Então eles estão achando que isso daqui deu uma melhora para o Lula. Ninguém no Planalto esperava uma melhora expressiva na aprovação do Lula até o advento do tarifaço. Então o que eles estão esperando agora é uma melhora expressiva. Eles acham que com o tarifaço vai ter muita melhora. Olha, eu acho que, primeiro, esse negócio do barulho nas redes não fez diferença nenhuma, então não teria melhoria do Lula nessa pesquisa pelo BBB. Pode ser que tenha pelo tarifaço alguma melhora para o Lula. O que tinha com mais provável é que Lula recuperaria ao menos parte do apoio que perdeu desde janeiro entre seus eleitores tradicionais, como aqueles situados abaixo de 2 salários mínimos e coisa e tal. Com a nova estrepulia do Trump, criou-se uma nova interrogação, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nessa pesquisa, vai ser interessante certamente. Mas, como eu digo para vocês, eles já estão botando a interrogação na história, estavam todos animados. O Lula estava achando que ia ser ótimo, que agora nós vamos ganhar e coisa e tal. E bom, não só o Lula, como toda a imprensa brasileira, né? Eu falo, o favor de Trump a Lula, o pessoal tá chateadíssimo, que ajudou Lula a unir o Brasil em torno do Lula e não sei o que lá, porque Bolsonaro que foi o culpado e criou um negócio, a agressão de Trump e dificulta o equilibrismo na direita. Eu não vi nenhum dos governadores, quer dizer, o Caiado realmente, eu não vi o Caiado falar nada, né? Mas tanto o Zema quanto o Tarcísio não tiveram dúvida nenhuma, apoiaram o Bolsonaro, e tá certo, a visão é, a culpa é do Lula e temos que trabalhar para reduzir essas sanções com a conversa com os Estados Unidos. E olha só, eu vi algumas pessoas falando assim, não tem que negociar nada, tem que obedecer o Trump. Não, gente, olha só, tem que negociar, não tem jeito. Tem que negociar com o Trump e fazer as medidas adequadas. A negociação é justamente combinar de, olha só, vamos aprovar anistia, vamos fazer não sei o que lá, vamos acabar com o processo das fake news, enfim, o que vai ser a negociação eu não sei, mas tem que negociar, não tem outra alternativa não. Esse negócio também de querer que, se ficar no 0 a 0, vai ficar, o pessoal aqui do Brasil vai pro pau, e a gente vai acabar indo na Venezuela. Então tem que ter negociação. Agora, é o ponto correto do Tarcísio e do Zema também. E os dois não tiveram dúvida nenhuma. O pessoal da imprensa tradicional socialista está falando, não, que eles estão se equilibrando, que não pode, que como é que pode, que eles não podem gostar de Bolsonaro, não sei o que lá. Ou seja, esse pessoal perdeu o solo, eles perderam o chão. Eles estavam super tranquilos para 2026. Não, vai ser o Lula fraco e o Bolsonaro inelegível. Beleza, aí vai ser Tarcísio, vai ser Pablo Marçal, vai ser sei lá quem é que vai ser. Eles iam escolher quem vai ser a terceira via que vai ganhar em 2026. Sendo que, eu já falei para vocês, Tarcísio não é terceira via. Mas eles encaram desse jeito. Eu não tenho problema com isso, eles podem encarar como terceira via se eles quiserem. Desde que o Tarcísio seja eleito, não tem problema nenhum. O Tarcísio é Bolsonaro, deixou muito claro. O Zema também defendeu o Bolsonaro. Não teve nenhum problema para o pessoal da direita. Só na cabeça dos jornalistas que teve esse problema. Por quê? Porque os jornalistas estão chateados com a situação, né? Tá aqui o Estadão, Folha de São Paulo, até o Brasil 247 é a mesma coisa. Trump impulsiona Lula e desarma a direita. Não vi nenhuma direita desarmada aqui. Tá todo mundo com o mesmo argumento, com a mesma fala, que é a culpa é do Lula, o Lula que fez merda, né? Sim, o Trump tá aproveitando essa pancada no Lula para também exigir que o Brasil libere o Bolsonaro e acabe com essa palhaçada, que todo mundo sabe que é uma palhaçada, essa perseguição do Bolsonaro aí, esse absurdo desse inquérito. Mas isso veio na esteira do Lula tá brigando muito com o Trump, né? Porque é o que eu falo para vocês, o Lula queria brigar com o Trump. Ele queria o efeito Canadá, ele esperava conseguir o efeito Canadá, queria fazer isso, então ele estava provocando o Trump mesmo, né?
Só que o problema é que a porrada veio muito maior do que ele esperava. De novo, ele estava achando que ia vir lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, o pessoal estava achando que era uma coisa que, beleza, prejudica o Alexandre de Moraes, vai ser muito ruim e coisa e tal, mas ele achava que isso ia unir o Brasil para defender o Alexandre de Moraes e coisa e tal, que nunca iria acontecer. Mas ele não imaginava uma pedrada desse tamanho. Essa pedrada ferrou com o Lula. Por quê? Porque, de novo, o pessoal aqui no Brasil vai ficar chateado. Num primeiro momento tem muita gente culpando o Bolsonaro e coisa e tal. Até tem gente culpando o Bolsonaro. Mas o pessoal vai perceber que não tem jeito. Quem está dirigindo o carro é que bateu no poste, cara. Não tem esse negócio de culpar Bolsonaro por qualquer coisa, né? E no final das contas vão cobrar uma saída do Lula. Quem vai ter que dar uma saída é o Lula. Ah, mas o Bolsonaro podia ir lá e pedir pro Trump tirar as tarifas e coisa e tal. Pois é, convence o Bolsonaro a fazer isso. Ele já falou, aprova a anistia, tira do Congresso, pronto, eu vou lá e falo com o Trump, beleza, resolvido o problema. Esse pessoal não está percebendo que ainda está longe da eleição aqui também. Então, além do problema de eu achar que o efeito aqui no Brasil não vai ser tão grande quanto no Canadá, eu acho também que até as eleições, meu amigo, já reverteu a coisa toda. Aí, ou seja, embora a esquerda esteja muito animada com essa história toda aqui, já começam a mostrar alguma coisa aqui que não está dando certo aqui, ó. Direita afina discurso sobre tarifaço e ganha terreno com disparos coordenados. Então voltou. A direita está conseguindo se organizar porque está fazendo disparos em massa no WhatsApp. Eles voltam sempre para a mesma lorota. Olha só o que eles estão dizendo aqui. Ó. Em 24 horas, a direita coordenou disparos em grupos de WhatsApp e alinhou o discurso em relação à tarifa anunciada. O que eles chamam de disparo em massa? As pessoas estão espalhando suas ideias e estão botando um monte de ideias que são exatamente criticando o Lula, porque tá certo, é o Lula que é o culpado mesmo, né? Mas é lógico, né, para a imprensa que, de novo, tá desesperada, porque tá tudo certinho. O Trump fez o correto no final das contas, tá? O Trump acertou na porrada, de dar um porradão no Lula. Se ele tivesse aplicado só a Magnitsky no Alexandre de Moraes, o Lula já estava preparado para isso. Ele já tinha todo o discurso preparado para isso. E isso não ia afetar ele tanto, porque não ia afetar economicamente o Brasil. Agora, com o porradão, é lamentável que muitos industriais vão perder dinheiro, muita gente vai perder emprego, vai ter uma redução na economia do Brasil. Mas a verdade é a seguinte, tem que doer para esse pessoal se mover. O Lula só respeita a força, o Alexandre de Moraes só respeita a força. Então, vamos ver onde é que vai chegar isso daí, né? A narrativa dominou a proporção de mensagens virais na rede, ou seja, dizendo que a direita está dominando nas redes. A gente fez um vídeo sobre isso, falando que o pessoal já concluiu que no WhatsApp a direita está tendo muito mais força que a esquerda, né? E ganhou terreno em conversas orgânicas, embora a esquerda mantenha a liderança no último campo. Então o que eles estão dizendo aqui? Eles estão fazendo uma separação entre postagem de conteúdo no WhatsApp, o conteúdo, né, que eles chamam de disparo em massa, de memes e coisa e tal contra o Lula, e o pessoal que conversa organicamente sobre o assunto, né? E, de novo, eu não vejo essa distinção, porque é muito difícil, as pessoas conversam hoje com memes mesmo, né? Os dados constam no levantamento da empresa Palver. É o mesmo levantamento que a gente falou, só que eles estão interpretando de forma diferente aqui para dizer que, não, porque a esquerda esteve na frente, mas agora está perdendo. Aqui, ó. Encaminhadas com frequência, enviadas por usuários que fazem disparos em massa, eles voltaram... O desespero da esquerda, cara, é impressionante. Eles voltaram para o resto. Não, porque tem disparo em massa. É isso que está destruindo o Brasil. Não, não é disparo em massa, meu amigo. Não tem isso. As pessoas conversam, as pessoas têm opinião. E quando você tem uma informação que repercute muito, que o argumento bate na pessoa, a pessoa encaminha aquilo para um monte de gente naturalmente. Então não é disparo em massa. São as pessoas repercutindo. Inclusive, diga-se de passagem, depois da última choradeira do disparo em massa da Patrícia Campos Melo lá em 2018, o WhatsApp proibiu um monte de coisa. Então, se não for assim, se não for orgânico, se não for as pessoas botando elas próprias replicando, não tem disparo em massa. Ninguém consegue mais mandar uma grande quantidade de mensagens ao mesmo tempo, né? Então, é uma besteira isso daqui. Sempre foi uma ilusão. E aí que eu falo para vocês, essa dica aqui que dá para mim a informação de que a esquerda está batendo desespero nele, que eles estão vendo que não colou. Eles estavam esperando o efeito Canadá, achavam que o Lula ia ter uma melhoria muito grande. Aí aqui quando eles falam da pesquisa, eles já falam de, não, que é uma incógnita, não sabemos, pode ser só um pequeno aumento, não sei o que lá. E aqui já estão falando, não, porque a culpa foi do disparo em massa. Ih, caramba, a última vez que eles falaram essa desculpa do disparo em massa, eles perderam a eleição, né? Foi quando eles perderam a eleição em 2018 e culparam o disparo em massa. Ou seja, eles já estão preparando o caminho para perder essa disputa, para o pessoal colocar a culpa mesmo no Lula por essa taxa de 50% do Trump, o que está correto, foi o Lula que causou essa lambança mesmo. E daí já estão cantando a derrota. Essa coisa de dizer que foi disparo em massa no WhatsApp, meu amigo, estão cantando a
derrota. Não porque as mensagens orgânicas são a favor do PT, mas os disparos em massa. Tá vendo? Cara, é lindo isso. Como é que as pessoas não têm vergonha? Que é a mesma coisa, cara. Meme se usa também como conversa normal. Não tem esse negócio de diferenciar a conversa de um tipo ou de outro, né? Aí aqui, ó. Uma leva de mensagens defende o Bolsonaro apresentando como alvo de perseguição, o que é. Trump é exposto como alguém que apenas reagiu a uma injustiça, enquanto a esquerda é responsável, como a verdadeira responsável pela crise diplomática. O que é, o que está correto, 100% correto aqui. O volume de mensagens virais com predominância da narrativa da direita saltou de quase 60% entre quarta e quinta-feira, dia 10, ou seja, no momento que aconteceu a coisa, para cerca de 90% de quarta para sexta-feira. Ou seja, é o que o pessoal estava fazendo. O primeiro levantamento da Palver, que eu falei aqui num vídeo, estava 60% a favor da direita e 40% a favor da esquerda. E agora já saltou para 90% para a direita contra isso. Aí estão falando assim, não, isso é normal, é mais ou menos isso que acontece na maioria dos temas. É um movimento normal, haverá no WhatsApp um grande domínio da direita sobre as narrativas. É o esperado entre as mensagens virais. Não, mas tem as mensagens que são espontâneas e aí não tem esse negócio. Cara, não tem isso, bicho. É tudo mensagem espontânea, não tem como fazer disparo em massa no WhatsApp mais, né? E aí eles botam isso daqui, ó, que é um tweet do PL. O que tem a ver com mensagem de WhatsApp isso daqui? De novo, eles estão vendo que já perderam essa parada, já sabem que perderam essa parada e estão querendo botar a culpa em disparos em massa de WhatsApp. De novo, é isso daí. Aqui, ó. O que não é esperado foi a esquerda vencer nas conversas orgânicas, como mostrou a Folha. A narrativa da esquerda predominou nas conversas mais espontâneas, quando há interação de usuário, eu não sei o que lá. Eu não sei disso aqui não, né? Mas a própria Palver diz aqui, o discurso da esquerda prevaleceu no nível de 50% das conversas orgânicas, mas perdeu 10 pontos percentuais em relação ao dia anterior. Ou seja, ele acredita que haverá uma tendência de virada da direita. Cara, não tem nada disso, bicho. Esse pessoal, que papo de conversa orgânica é essa, cara? Se conversa organicamente com meme do mesmo jeito hoje em dia, né? Aí estão dizendo aqui que a direita encontrou o discurso dele que eles estão utilizando é que vai disputar, é aquele de culpar o governo. Ué, mas em que momento houve outro discurso? Em que momento houve outra coisa da direita? Sempre foi isso. É lógico que a culpa é do Lula dessa história, né? Eles estão se fazendo de vítimas agora. Em vez de comemorar, estão falando, é uma situação horrível, que pena que o governo não está deixando nessa situação. Uai, que negócio é esse? Não tem isso não. Eu acho que o Trump está fazendo a coisa certa, pô. O discurso pró-Lula, por outro lado, expressa orgulho da postura combativa do presidente frente ao Trump, né? O Lula tá batendo no Trump e coisa e tal. O problema dessa história é que se ele bater muito no Trump, vai vir mais porrada de lá, né? E esse é o grande problema dessa história. Daqui a pouquinho o pessoal vai começar a podar as asinhas do Lula, porque na diplomacia não se conjuga com esse tipo de ataque que ele tem feito ao Trump. Aqui, ó. O relatório aponta para mensagens com maior teor emocional, com linguagem agressiva, memética e sarcástica. Ladrão de 9 dedos, nazi-fascista, mito das joias e pelego dos Zeus. Ou seja, o pessoal está falando na internet. É assim que se conversa na internet mesmo, não tem nenhuma dúvida, né? O Bailês da Palver disse que não ser possível dizer que vai haver uma virada. Pode ser que essa tendência continue, pode ser que estabilize, não sei o que. Ela não, vai virar para a direita. Eles estão chorando aqui, querendo fazer essa distinção entre mensagens, por quê? Porque eles querem criticar. Eles já estão preparando o ambiente para dizer, nós perdemos, mas foi por causa do disparo em massa de WhatsApp da direita. Igualzinho em 2018. Vocês já sabem que perderam, né? Até no Twitter, né? Lembra da parada que o pessoal estava falando, defenda o Brasil? Aí eu sugeri num post meu no Twitter, fala, defenda o Brasil do Lula. Aí o pessoal falou, não, defenda o Brasil do PT, é melhor. E ficou, defenda o Brasil do PT. E pegou esse troço e ganhou aqui, ó. Hashtag defenda o Brasil do PT, adotada por apoiadores do Bolsonaro, em reação à campanha oficial do governo, alcançou o primeiro lugar no X na sexta-feira, ultrapassando 255 mil posts. Aí a campanha motivou uma reação imediata nas plataformas, com usuários usando a hashtag para rebater a campanha do governo com o tarifaço dos Estados Unidos. Ou seja, e o fato é que a gente vai ganhar essa com muita facilidade. Por quê? Porque o efeito lá do Canadá não vai acontecer aqui, o Lula não mudou, continua sendo o mesmo Lula, a economia continua muito ruim,
e a gente está longe da eleição, então não vai fazer diferença nenhuma nisso. Mais do que isso, no primeiro momento, o pessoal da isentosfera está ali meio perdido, meio chateado, porque estavam numa posição muito boa, né? Não vai ter nem Lula nem Bolsonaro ano que vem, olha só que beleza, que maravilha, está tudo dando certo, não sei o que lá. Eles estavam no campo dos sonhos, e aí sabe como é que é o ciclo do luto, né? Primeiro você vê a negação, não, Bolsonaro ruim, vai voltar e coisa e tal. Mas daqui a pouco eles vão começar a entrar na negociação, eles vão ver que vão ter que perceber que não tem jeito, não tem alternativa, né? Não foi culpa do Bolsonaro, eles vão ter que negociar. Ou negociar, ou então abandonar qualquer futuro de prosperidade aqui no Brasil. Esse é o ponto que eles vão ter que mudar esse negócio, vão ter que mudar o discurso deles. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, ao longo dos próximos dias. Principalmente até o momento em que as tarifas realmente começarem a valer em 1º de agosto.